Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Diversos inscritos do canal têm comparecido nas lives ou mandam e-mail para cá, né, falando das ideias para defesa, soberania e política externa do Ciro Gomes, né, que é sempre um candidato à presidência da República aqui. Eu me enviaram esses dias o plano dele, que já tem um tempo aí. Mas o que acontece? Eu peguei alguns pontos que eu acho importante, não para fazer proselitismo do Ciro Gomes, tá? Mas para mostrar que essas pautas, elas têm que entrar no debate político nacional e precisam, né, ser uma cobrança do eleitorado. Eu vou falar algumas delas, vou deixar aqui o link depois do programa dele na descrição, mas é muito importante que vocês se atentem para isso e agora em 2022 comecem a cobrar esses requisitos aí de todos os outros candidatos a presidente da República ou ao cargo de deputado federal / Senado. Vamos lá. Bom, vamos começar pela soberania. O Ciro falou, né, da preservação dos recursos naturais aí, né, porque eles são realmente um ativo de construção de soberania, né? E uma coisa interessante que ele colocou é que o Brasil ascende sem imperar, ou seja, o Brasil consegue se impor no cenário internacional, ele tem condições para isso, sem precisar fazer grandes pressões, porque a quantidade de recursos naturais e a nossa própria posição estratégica no mundo permite que o país dite muita coisa, caso ele se empodere em termos de mentalidade. Outra frase que eu gostei dele é que precisamos poder dizer não aos que quiserem nos negar condições para o desenvolvimento nacional soberano. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque o que nós temos visto nos últimos anos é muita sabugice das nossas autoridades, né, de todos os espectros aí, com relação aos países, principalmente Estados Unidos. Então é importante que o Brasil chegue e se dissocie, né, se dissocie de alinhamento quando as pautas que vierem de fora, elas contrariarem o interesse nacional. Mas eu acho muito importante, uma coisa que o canal prima bastante, é definir o que é o interesse nacional em primeiro lugar. Eu acho muito importante isso. Nós estamos falhando muito, tá, como sociedade em definir o interesse nacional. É uma coisa que eu vou bater, uma tecla que eu quero bater bastante aí nos próximos vídeos. O que é o interesse nacional? O que é importante para o Brasil? O que vai fazer com que os brasileiros vivam melhor? Outro ponto importante aqui que ele fala, que vai propor um debate a respeito da conveniência de elevar a proporção do PIB dedicado à defesa. Essa é uma pauta que a gente tem falado direto aqui no canal Arte da Guerra, que a atual proporção de PIB, né, que está em torno de 1,4% aí, a participação do produto interno bruto que o Brasil aplica na área de defesa é insuficiente. Eu tenho falado aqui diversas vezes, é bom que o Ciro ele leve essa plataforma para frente aí, porque outros candidatos podem pegar carona nesse discurso e as coisas efetivamente andaram, né? E também fala em reafirmação do compromisso de manter e cumprir e aperfeiçoar a Estratégia Nacional de Defesa promulgada em 18 de dezembro de 2008, parece que ela já passou por revisão aí também, mas eu acho que essa estratégia ela precisa ser revista constantemente. Por quê? Nós estamos num mundo em constante transformação aí, então a estratégia ela precisa ser atualizada periodicamente. Então ele fala, eu achei interessante isso, por exemplo, não basta que cada força contenha uma vanguarda ultra flexível, cada força precisa toda ela virar vanguarda. Na força terrestre, isso significará a qualificação tecnológica e operacional a partir do módulo de brigada. Eu achei muito legal isso, eu achei que pelo menos ele está se interessando pelo assunto, né? Eu acho muito positivo. E, gente, aqui eu firmo um compromisso com vocês. Em 2022, nós vamos cobrar os candidatos, tá, para que elevem o nível de debate e defesa em suas plataformas. Ele fala em reafirmação do compromisso com o caça-Gripen, tá, o submarino de propulsão nuclear e a nova geração de blindados e armamentos do Exército Brasileiro. Também tocou no prosseguimento dos programas de satélites, veículos, lançadores de combustíveis de propulsão.
estabelecimento junto com empresas privadas de um programa nacional de inteligência artificial. Isso eu acho importantíssimo, pessoal. Essa parte de inteligência artificial, ela está cada vez mais presente aí nos novos insumos militares, né, insumos tecnológicos que estão entrando em serviço nas Forças Armadas mundo afora. Agora, uma das coisas mais importantes que ele disse no quesito de defesa é que o complexo industrial de defesa será encarado e desenvolvido como um manancial de vanguardismo tecnológico. Deve-se reconhecer a dualidade civil e militar de tecnologias de ponta. Bom, gente, isso aí é uma coisa que eu falo direto aqui, né? O problema todo da indústria de defesa nacional são vários problemas, mas um deles é que não tem escala. Então, por exemplo, você vai investir, vamos supor, um blindado. Você não tem uma escala que garanta, né, novos investimentos, rentabilidade, continuidade de projetos para as empresas, porque as compras das Forças Armadas são mínimas. E por que são mínimas? Porque o orçamento é pequeno em virtude da quantidade, né, do percentual do PIB que é aplicado em defesa. Isso quer dizer, na verdade, fica sempre, é um círculo vicioso, né? Um círculo vicioso, investe pouco a indústria, as Forças Armadas compram pouco, a indústria não se desenvolve e por aí vai. Então, para quebrar esse círculo, precisa ter alguém afinado efetivamente com as propostas de defesa do Brasil e com pautas inteligentes aí, e começar a aplicá-las efetivamente. E uma outra coisa que eu acho, mas isso não depende do candidato também, né? É que a indústria de defesa ela precisa explicitar mais seus problemas para a sociedade, de maneira que a sociedade cobre os políticos. Isso a indústria de defesa brasileira não faz. Vamos ver se as coisas começam a mudar daqui para frente. Ele propôs o fortalecimento da relação com os Estados Unidos, né? Mas ele coloca o seguinte, que para ser parceiro não pode ser protetorado. Isso eu achei muito importante. Ele diz coisa parecida também no tocante à China. Recusa a relação neocolonial, quer com China, quer com os Estados Unidos. Ou seja, é aquele caminho de independência que a gente sempre falou aqui no canal Arte da Guerra. E ele coloca que um dos melhores instrumentos que temos para trabalhar pela revisão da ordem atual do mundo é o movimento BRICS, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, complementado pelo movimento IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Uma outra coisa importante também é a atuação junto ao Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, na construção da nossa política exterior. Uma outra coisa importante que ele falou é que cabe ao Brasil desempenhar liderança natural da América do Sul. Isso é inevitável aí, frente ao tamanho e recursos do Brasil. Eu acho o seguinte, pessoal, vocês têm que conhecer o programa, eu vou deixar aqui na descrição, porque é aquela história, muita coisa dele pode ser aproveitada. A gente precisa começar a olhar a política da seguinte forma: você não pode pensar em pessoas, você tem que pensar em termos de ideias. Se as ideias são boas, elas devem ser aproveitadas independente de você se afinar ideologicamente ou não com a pessoa, independente de você simpatizar ou não com ela. E eu achei as ideias do Ciro bastante produtivas. Muita coisa que ele colocou ali está alinhada com as diretrizes que o canal Arte da Guerra prega. Caminhando para a nossa conclusão, eu queria dizer o seguinte para vocês: isso aqui não é, né, um palanque político de nenhum candidato, mas eu acho importante que uma pessoa como o Ciro Gomes, com a projeção que ele tem no país, que pese, né, as pessoas que lhe fazem oposição, mas eu acho importante que alguém, né, que tem essa fama aí, essa penetração na sociedade, ele levante esses temas como defesa, soberania e política externa. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo em transformação que nós estamos vivendo, não vai ter nenhum país que vai ter uma condição assim de ficar alheio a essa disputa de blocos. E o Brasil ele pode ser prejudicado se ele der os passos errados. Então é importante que as pessoas que se candidatam a cargos políticos que vão decidir os rumos da vida nacional tenham essa plataforma. E mais importante ainda, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, e eu vou fazer de outros candidatos com expressividade, se eles montarem plataformas nesse sentido, o mais importante eu acho que é a sociedade participar desse debate e começar a fazer uma cobrança
em cima dos seus candidatos, de maneira que a pauta da defesa, a pauta da soberania, a pauta das relações exteriores ganhe bastante projeção. Eu acho que se isso for feito, o Brasil vai caminhar para dias melhores e o que é mais importante, nós vamos deixar um legado de defesa e soberania para as próximas gerações.